Boa tarde, meu nome é Janderson Fernandes, sou professor de Química da SC Liceu Paraibano. Na aula de hoje vamos aprender o conteúdo sobre funções orgânicas. É um conteúdo que está sempre presente na prova do Enem e nos concursos de vestibulares. Então, quando se fala em função orgânica, função química, são compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. E essas funções, elas são identificadas através de um grupo funcional. Quando eu falo em grupo funcional, eu estou falando em agrupamentos de átomos. Então, é esse grupo funcional que vai identificar que tipo de propriedade essa função apresenta. E essas funções, elas podem ser classificadas como sendo oxigenadas e nitrogenadas. Quando se fala em funções oxigenadas, o próprio nome já diz, é a presença de átomo de oxigênio. Funções nitrogenadas, a presença de átomos de nitrogênio. Primeira função oxigenada, que nós vamos comentar aqui, é a função álcool. Então, uma função álcool ela é identificada através da presença de uma hidroxila, que a hidroxila ela é representada por OH. Então, sempre que essa hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, que é aquele carbono que apresenta somente ligações simples, você identifica essa função como sendo um álcool. Como dá a nomenclatura de um álcool? Escreve-se o prefixo mais infixo mais sufixo ou terminação. O prefixo, de acordo com as regras da IUPAC, vai estar relacionado com a quantidade de carbono. Então, se a cadeia apresentar somente um carbono, você usa o prefixo met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pent, 6 carbonos, ex, 7 carbonos, hept, 8 carbonos, oct, 9 carbonos, non, 10 carbonos, dect, e assim por diante. O infixo está relacionado com o tipo de ligação. Se a estrutura apresentar somente ligações saturadas, que são as ligações simples, você vai usar um infixo AN. Se tiver ligação do tipo dupla, você vai usar um infixo EN. Se tiver ligação do tipo tripla, você vai usar um infixo IN. E a terminação varia de acordo com uma função. Por exemplo, quando se fala em hidrocarboneto, a terminação para todos os hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcalienos, ciclanos, ciclenos, ciclinos, a terminação vai ser OL. Para os álcools, a terminação vai ser OL, que é da palavra álcool. Então, temos aí o primeiro exemplo, onde temos uma cadeia com apenas um carbono, como ele é saturado, só tem ligação simples, identifica aí como sendo um álcool. Então, se tem um carbono, o prefixo vai ser met, ligação simples AN, terminação O, metanol. Com 2 carbonos, temos aí et para 2 carbonos, ligação simples AN, terminação O, temos o etanol. Os álcools eles são classificados de acordo com o número de hidroxilas e a posição da hidroxila. Então, quando a cadeia apresentar somente uma hidroxila, um OH, você classifica ele como sendo um monoálcool. Se tem só uma hidroxila, se ele tem somente um carbono, você tem um metanol. Esse metanol ele é um combustível extremamente tóxico. Ele é usado como combustível para aeronaves, carros de corridas e jatos. Quando você tem 2 hidroxilas em uma única cadeia, você tem um diálcool. E aí você pode chamar ele de etanodiol ou etileno-glicol. E essa substância ela é utilizada como anticongelante de álcool. Geralmente é utilizado em países que é muito frio, que neva. Quando pela manhã vai dar parte vai dar partida no motor do carro, ele não consegue movimentar, aí usa esse anticongelante para o carro funcionar. Quando tem 3 hidroxilas, você tem a glicerina. A glicerina ela é utilizada na fabricação de cosméticos, de perfumaria. E quando tem 3 hidroxilas, você classifica como sendo um triálcool. E de acordo com a posição da hidroxila, você pode classificar o álcool como sendo um álcool primário, secundário ou terciário. Um álcool é considerado primário quando a hidroxila está ligada a um carbono que está realizando somente uma ligação.
Um álcool é considerado secundário quando a hidroxila está ligada a um carbono que ele está fazendo duas ligações. E um álcool é considerado terciário quando a hidroxila está ligada a um carbono que realiza 3 ligações. Aí algumas aplicações, o metanol ou álcool metílico, já comentei com vocês que é um combustível, né, utilizado na jato. Temos aí o etanol, que é o álcool comum, a nomenclatura usual chama de álcool etílico. Então o etanol ele é utilizado como combustíveis, é também utilizado na indústria farmacêutica e de perfumaria e também usado na limpeza. Hoje a gente está usando muito o álcool em gel, que é o álcool 70. Então, a utilização desse solvente é justamente para matar os vírus e as bactérias. Segunda função, o enol. O enol ele é identificado com o mesmo grupo funcional do álcool. A diferença é que o álcool, o OH, ele vai estar ligado direto a um carbono saturado. E para o enol, o OH, que é a hidroxila, vai estar ligado diretamente a um carbono insaturado. Ou seja, aquele carbono que faz dupla ligação. A nomenclatura do enol segue o mesmo raciocínio. Prefixo, mais infixo, mais o sufixo. A diferença do álcool é somente o infixo, que como tem ligação dupla, o infixo vai ser utilizado é o EN. Como, por exemplo, a gente tem aí uma cadeia com 2 carbonos, ó, tem a presença da hidroxila, o OH, ligado diretamente a um carbono que está fazendo 2 ligações, por isso que ele é considerado um carbono insaturado, dupla ligação. Se tem 2 carbonos, o prefixo é ET. Se tem dupla ligação, o infixo é EN e a terminação OL. Esse enol ele tem grande importância na indústria farmacêutica, de perfumaria e alimentícia, como odorizantes, e esses odorizantes eles são utilizados geralmente em veículos e em ambientes. Aldeído. O aldeído ele é identificado através da presença desse grupo funcional, COH. Esse COH é denominado grupo aldoxila ou formila, onde você vai ter um carbono dupla oxigênio simples hidrogênio. Então aí você tem uma representação com o R, que é um radical, um hidrocarboneto saturado, com a presença de uma carbonila e hidrogênio. Como fazer a nomenclatura para um aldeído? Escreve-se o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. O que vai mudar em relação às outras funções é a terminação, que o aldeído vai usar a terminação AL. Como, por exemplo, temos aí a primeira estrutura, se só tem um carbono, usa o prefixo met. Se só tem ligação simples, é AN. Se é um aldeído, porque tem dupla carbonila simples hidrogênio, terminação AL. Lembrando que essa carbonila, ela pertence também a outra função orgânica oxigenada. A diferença está na posição na cadeia. Sempre os aldeídos, essa carbonila ela vai estar na extremidade da cadeia, ou no início ou no final. Porque quando essa carbonila vir na cadeia entre carbonos, ela deixa de ser um aldeído e passa a ser uma acetona. Veremos isso posteriormente. Então, o metanol, ou formol, é uma substância que é utilizada como desinfetante na conservação de cadáveres e peças anatômicas e também é uma solução que é muito usada em salões de beleza. As mulheres usam para alisar o fio de cabelo. Outro exemplo aí temos com 2 carbonos, ET, ligação simples AN, terminação AL. Aí temos o etanol ou acetaldeído, que é uma substância que ela é produzida quando ingerimos uma grande quantidade de álcool, o nosso organismo ele metaboliza este álcool produzindo essa substância etanol. Por isso que sentimos, acordamos com aquela ressaca, aquela dor de cabeça, aquela tontura, aquela desidratação. É porque o nosso organismo produziu essa substância. Um outro exemplo também presente no nosso dia a dia são os carros movidos a álcool. Quando a gente dá a partida no automóvel, ele libera uma substância de um cheiro desagradável, que é o etanol. Cetonas. Então, como eu tinha falado anteriormente, as cetonas também são caracterizadas pela presença de uma carbonila, só que essa carbonila ela não pode vir nas extremidades. Quem pode vir nas extremidades são os aldeídos. As cetonas vêm entre carbono.
Geralmente o carbono ele é secundário, que é aquele carbono que realiza duas ligações. Então, essa carbonila ela pode estar ligada a radical do tipo alquila, que são radicais saturados, ou pode estar ligados também a radicais do tipo arelhas, que são os radicais aromáticos. Como realizar a nomenclatura de um cetona? Escreve-se o prefixo mais infixo com terminação "ona". Então, se a cadeia tem 3 carbonos, a gente tem a propanona ou 2-propanona. Comercialmente, a gente chama propanona de acetona. Acetona é um solvente que ele é utilizado para remover esmaltes, vernizes e tintas. E aí temos a aplicação, onde a carbonilha tem que estar entre carbonos para ser cetona, porque se estiver nas extremidades, ele deixa de ser cetona e passa a ser um aldeído. E as cetonas também são utilizadas nas indústrias de alimentos. Sua aplicação ocorre na extração de óleos e gorduras. Então, quando ele fala na extração de óleos e gordura, é quando você consegue separar essas substâncias em um processo heterogêneo. Próxima função, os ácidos carboxílicos, que é a função mais importante da oxigenada. Ela é caracterizada através de um grupo carboxila. O grupo carboxila é formado por uma carbonila mais uma hidroxila. Então, esse grupo carboxila ele vai estar também na extremidade da cadeia. Quando ele não vir na extremidade da cadeia, ele pode vir como uma ramificação. A nomenclatura para essa função escreve-se primeiro a palavra ácido, mais prefixo, mais infixo, com a terminação "oico". Exemplo, temos aí o ácido metanóico. Esse ácido metanóico ele é liberado pelas formigas. Quando as formigas mordem a nossa pele, ela fica um pouco inchada e a gente começa a coçar. Então, houve a liberação desse ácido metanóico ou ácido fórmico. Temos também o ácido acético, que é o ácido que está presente no vinagre, que identifica o sabor azedo. Também está presente na composição química do vinho. Temos também o ácido butírico. O ácido butírico a gente consegue identificar na manteiga. Quando se faz uso da manteiga por um certo tempo, ele fica com um cheiro desagradável, dizendo que aquela manteiga está rançosa. E temos também os famosos ácidos gráficos, que são aqueles ácidos carboxílicos que apresentam mais de 10 átomos de carbono, como é o caso do ácido esterálico, que é um ácido que está presente no sebo. Próxima função, éteres. O éter ele é identificado através o éter é identificado através da presença de um oxigênio entre carbono. Então, sempre que você olhar uma cadeia carbônica e encontrar um oxigênio entre carbono, você identifica essa função como sendo um éter. Como dar nomenclatura para um éter? Primeiro, você escreve o nome do menor radical, que é o prefixo. Quando eu falo menor radical ou grupo menor, é o radical que tem a menor quantidade de carbono, mais, na palavra ox, mais a terminação do grupo maior, que é o hidrocarboneto. Por exemplo, temos aí, grupo menor, que são o CH3, met, mais ox, fica metoxetano. Quando tem 2 carbonos, é o etoxetano. Esse etoxetano, o éter dietílico, é o éter comum. Esse éter geralmente é característico daqueles cheiro agradável que a gente consegue identificar quando entra em hospitais. A aplicação desse éter é como sendo um solvente para problemas analgésicos. E a próxima função, os ésteres. Os ésteres você consegue identificar quando tem um oxigênio ligado ao carbono que tem uma carbonila. Então, quando apresentar somente um oxigênio entre carbono, você tem a função éter. Quando você encontrar 2 oxigênios, ou seja, um entre carbono e o outro, uma carbonila fora da cadeia, você tem um éster. Como dar a nomenclatura de um éster? Primeiro você escreve a prefixo, mais infixo, mais ato, di, mais radical. Por exemplo, você tem aí a primeira parte 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos, et, ligação simples,
AN, mais ato, di e o nome do radical com a terminação ila. Então, etonoato de metila. Os ésteres, eles estão presentes nos sabores e nos aromas das balas, dos sorvetes, dos chocolates, dos bolos e iogurtes, e também nos flavores da maçã, da banana, do abacaxi, do melão. Então, esses aromas, esses flavorizantes, esses sabores que a gente consegue identificar, são exemplos de ésteres. Fenóis, ou fenol. O fenol são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila. Só que agora essa hidroxila ela vai estar ligada diretamente a um composto aromático. Então, vocês já conseguiram observar que essa hidroxila, OH, pertence a 3 funções: ao álcool, ao enol e ao fenol. Qual a diferença entre as 3 funções? Se esse OH estiver ligado a um carbono saturado, ele é um álcool. Se esse OH estiver ligado a um carbono insaturado, ele é um enol. Se esse OH estiver ligado diretamente a um composto aromático, ele é um fenol. O que seria um composto aromático? É um composto cíclico ou fechado, que apresenta em sua estrutura 6 átomos de carbonos com ligações duplas alternadas. Então, como realizar a nomenclatura de um fenol? Escreve-se a palavra hidrox, que é o prefixo, mais a terminação benzeno. Como, por exemplo, eu tenho aí o benzeno, o anel benzeno, que é uma estrutura aromática, hidrox-benzeno. A aplicação dos fenóis é como antisséptico em hospitais. E também conseguimos identificar a presença de dos fenóis na creolina, que é um solvente, uma solução alcalina, que é usada na agropecuária. Funções nitrogenadas. Então, quando se fala em funções nitrogenadas, é a presença de átomos de nitrogênio. Então, a gente já viu que os compostos orgânicos têm carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e tem nitrogênios. Esses elementos eles são considerados elementos organógenos. São considerados os formadores da química orgânica. Então, a primeira função nitrogenada é a amina. A amina ela é derivada da amônia. Essa amônia, quando são substituídos os hidrogênios, a amônia tem a representação em NH3. Quando substitui um hidrogênio, você tem uma amina primária. Quando substitui o segundo hidrogênio da amônia, você passa a ter uma amina secundária. Quando você substitui o terceiro hidrogênio da amina, você tem uma amina terciária. Como realizar a nomenclatura de uma amina? Escreve-se prefixo, que é a quantidade de carbono, o infixo, que é o tipo de ligação, mais a palavra amina. As aminas têm uma larga aplicação no cotidiano, como, por exemplo, elas estão presentes nos estimulantes, em drogas, tais como cafeínas, nicotina, anfetaminas, na cocaína, no crack, em anestésicos, em antibióticos, nos aminoácidos, que são os formadores das proteínas, em corantes, antidepressivos, entre outros. Amidas. Amidas também, teoricamente, é derivado da amônia, pela substituição de 1, 2 ou mais hidrogênios. Só que a diferença de uma amina para uma amida é que agora na amida aparece um grupo carbonila. Na amina você tinha somente NH2, que era o grupo amino. Na amida, além do grupo amino, você tem um grupo carbonila. Então, sempre que você tiver um grupo amino, um nitrogênio ligado a um carbono com a carbonila, você tem uma função química chamada amida. A amida mais importante é a ureia, que a ureia ela é utilizada como adubo e também é utilizada na alimentação do gado. Como realizar a nomenclatura de uma amida, é só você escrever o prefixo, mais o infixo, mais a palavra amida. Como, por exemplo, eu só tenho um átomo de carbono aí, eu vou ter met, aião, metanamida, 2 átomos de carbono, metanamida, 3 átomos, propanamida, e assim por diante. Nitrocomposto. O nitrocomposto ele é caracterizado pela presença de um grupo NO2. Esse grupo é chamado de nitro. Então, a nomenclatura dos nitrocompostos, escreve-se a palavra nitro,
mais prefixo. Se uma cadeia tem 3 átomos de carbono, você escreve nitro, mais o nome do composto, que é prop 3 carbonos, só ligação simples, fica nitropropano. Se tem 4 carbonos, fica nitrobutano. Exemplos de nitrocompostos são o TNT e a nitroglicerina, que são explosivos extremamente potentes. Nitrilas ou cianetos. Então, as nitrilas ou cianetos, elas são identificadas através do grupamento de nitrila, que é quando você tem o carbono tripla nitrogênio. Como o nitrogênio é da família 5A, tem 5 elétrons na sua última camada, faltando apenas 3 para ficar uma molécula estável, então ele precisa compartilhar 3 átomos de hidrogênio. Como o carbono tem esses 3 elétrons, como o carbono tem esses 3 elétrons para compartilhar, então ele faz uma ligação tripla. Então fica aí o grupamento nitrila, C tripla N. Como escrever a nomenclatura de uma nitrila? Escreve-se o nome do hidrocarboneto mais a palavra nitrila. Por exemplo, se tem a cadeia um único carbono, vai ser met, só ligação simples, ano mais nitrila. Então fica metano nitrila. Se tem 2 carbonos, et para 2, ano, então fica etano nitrila. As nitrilas, elas estão presentes em extrações de pesticidas, em sementes e vegetais e em venenos. Agora vamos praticar um pouco. Essa é uma questão do Enem 2014, onde fala que a baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme representação química, que dá origem ao aroma da baunilha. Então, o que é que o aluno tem que fazer quando a questão pede para identificar quais são as funções orgânicas que estão presentes na cadeia, na representação no esqueleto orgânico? É identificar o grupo funcional, se a função ela é oxigenada, se ela é nitrogenada. Observando aí na estrutura da baunilha, temos aí carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, temos aí somente funções oxigenadas. Vamos analisar agora essas 3 funções que estão presentes nessa estrutura. Primeiro, você tem aí COH, então você tem aí C, dupla, o oxigênio, simples H. Então eu disse a vocês que quando a carbonila encontra-se na extremidade da cadeia, ela é considerada um aldeído. Caso essa carbonila estivesse entre carbono, ela deixaria de ser um aldeído e passaria a ser uma cetona. A segunda função aí, você tem um oxigênio entre carbono. Então, sempre que apresentar um O entre carbono, que ele atua como uma função de heteroátomo, você tem aí um éter. Caso fosse 2 oxigênios aí, um oxigênio ligado a um carbono com uma carbonila, seria um éster. Como eu só tenho um oxigênio aí, então eu tenho um éter. E a terceira função, você tem aí um OH ligado diretamente a um composto aromático. Falei para vocês que esse OH ele pertence a 3 funções orgânicas. O OH, quando está ligado diretamente a um carbono saturado, é considerado uma função do tipo álcool. Quando ele está ligado a um carbono insaturado, ele é considerado uma função do tipo enol. E quando ele está ligado a uma estrutura aromática, é considerado um fenol. Então, nessa estrutura orgânica aí, temos um aldeído, um éter e um fenol. Então, a alternativa correta, letra A. Questão 2 do Enem 2015, ele diz aqui: uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, de espécies Apis melliferae, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para sair e voltarem de suas colmeias, usam os feromônios que indicam a trilha percorrida por elas. Então, temos o composto A e temos o composto B, que o composto A indica o feromônio de trilha e o composto B indica o feromônio de alarme. A questão pede o seguinte, que você identifique qual a função orgânica que está presente no feromônio da trilha e qual a função orgânica que está presente no feromônio de alarme. Então, olhando aí para o composto A, temos somente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aí só tem uma função orgânica, que é o OH. Precisa saber se esse OH aí é um fenol, se é um álcool ou se é
um enol. Então, já observando a estrutura, esse OH, que é a hidroxila ou oxidrila, está ligado diretamente a um carbono saturado, que é aquele carbono que realiza somente ligações simples. Então, essa função que está presente nesse feromônio aí é a função álcool. No composto B, a gente tem aí ó, COO. Então, aí a gente tem uma fórmula com representação condensada. Então, aí, quando você vai escrever essa estrutura de uma forma expandida, você escreve-se C-dupla-O, que é C-dupla carbonila, simples oxigênio. Então, quando você encontrar um oxigênio ligado a um carbono com uma carbonila, você tem uma função do tipo éster. Caso aí tivesse somente um oxigênio, a função deixaria de ser éster e passaria a ser éter. Então, a alternativa correta, letra A. Álcool para o feromônio A, que é o feromônio da trilha, e éster. Próxima questão. A capsaicina, cuja forma estrutural simplificada abaixo é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta. Então, fazendo uma análise de toda essa estrutura orgânica aí, você consegue observar que existem 3 grupos funcionais diferentes. Então, é uma molécula que ela tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e tem nitrogênio. Então, aí a gente tem funções oxigenadas e temos também funções nitrogenadas. Observando esse primeiro grupo funcional, aí onde você tem nitrogênio ligado a um carbono com a carbonila. Eu disse a vocês o seguinte, que as funções nitrogenadas do tipo amina e amida, a amina você vai conseguir identificar no composto somente o grupamento amino, que é quando você tem NH2 ou NH ou simplesmente N. Já a amida é quando você tem esse grupamento amino, que é NH ligado a um carbono com a carbonila dupla O. Então aí você já tem uma função do tipo amida. O segundo grupo aí é o OH, que é a hidroxila ou oxidrila. Ela está ligada diretamente a um composto aromático, que é aquele composto cíclico ou fechado, que apresenta 3 ligações duplas em carbonos alternados. Então, aí você tem uma função do tipo fenol. A terceira função que você consegue identificar aí é um éter. Por quê? Aí você tem o oxigênio, que está atuando aí como um heteroátomo. Ele está entre átomos de carbono. Quando isso acontece, você tem uma função do tipo éter. Então, a alternativa correta aí seria a letra B, onde você tem uma amida, um fenol e um éter. Essa questão do Enem foi em 2012, onde ele fala aí sobre a produção mundial de alimentos, que poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais, subterrâneas, atmosferas e alimentos. Então, os biopesticidas, tais como piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, aí a questão, ele quer que o aluno consiga identificar quais são os grupos funcionais que estão presentes ao mesmo tempo nos biopesticidas do tipo piretrina e o coronopilina. Então, olhando para a piretrina, você consegue identificar que tem um carbono com dupla O, então é uma carbonila. Falei para vocês que quando essa carbonila está entre carbono, você tem uma função do tipo cetona. Quando essa carbonila está na extremidade da cadeia, você tem uma função do tipo aldeído. Então, como essa carbonila aí está entre carbono, você tem uma função do tipo cetona. E a outra função, você tem um oxigênio ligado a um carbono com a carbonila. Então, se eu tenho 2 oxigênios aí, eu vou ter uma função do tipo éster. Então, sempre que tiver um O ligado a um carbono com uma carbonila, você tem uma função do tipo éster. Então, essas 2 funções elas estão presentes tanto na piretrina quanto na coronopilina.
Então, as funções que vocês conseguiriam identificar para essas duas estruturas seria a acetona e o éster. Então, pessoal, é isso. Espero ter poder contribuir com a aprendizagem de vocês em relação ao reconhecimento das funções orgânicas. E estamos juntos e até o próximo vídeo.